Oi, oi, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Para você que não me conhece ainda, tá chegando por agora, meu nome é Ivissandra da Mata, eu sou fundadora do Instituto RH na Prática. Minha função aqui com você, minha missão com você é, de fato, tornar a sua atuação como profissional de recursos humanos muito mais estratégica, realista e prática. Bom, vamos lá então começar o nosso assunto? Nós vamos falar sobre as 6 variáveis que não podem faltar no seu diagnóstico organizacional. Esse que é um tema extremamente relevante, o diagnóstico organizacional é de fato uma ferramenta importantíssima e poderosíssima dentro do recursos humanos. E nós vamos falar um pouquinho sobre ela hoje. Perfeito. Então, acho que tudo começa por um contexto, né? O que é o diagnóstico organizacional? Então, o diagnóstico organizacional é sim uma ferramenta de pesquisa, de diagnóstico. E a intenção dessa ferramenta é justamente mapear a percepção interna dos colaboradores sobre determinados assuntos, sobre determinadas variáveis que nós chamamos, que são os fatores de avaliação. Então, é muito importante esse gancho aqui, que muitas das vezes nós tomamos decisões, nós fazemos ações, nós nos baseamos em informações rasas para as nossas atividades. Ou seja, na nossa subjetividade, no nosso acho, né? Eu acho que é isso que as pessoas estão precisando, eu acho que é isso que as pessoas desejam, eu acho que é disso que a empresa precisa. E nesse acho, né, em cima talvez da minha observação, do meu feeling, intuição, seja o que quer que seja, ainda não é uma fonte assertiva e confiável de informação para que a gente tome decisões tão importantes e relevantes dentro da nossa área, como, por exemplo, um planejamento de ação, um planejamento de treinamento, enfim, tantos outros. Então, a ferramenta de diagnóstico, ela tem esse benefício incrível, que é justamente nós estarmos com informações nas nossas mãos que são informações reais. Não são informações subjetivas, são informações confiáveis. Acho que essa é a palavra principal aqui que talvez defina o que são essas informações colhidas pelo diagnóstico. Elas são confiáveis, elas são completas e elas são verídicas, tá? Então, isso é muito importante. O primeiro passo, então, para que eu possa traçar um ponto de melhoria da empresa, um plano de ação para melhoria de alguma coisa, é saber o estado atual dessa empresa. Então, como que você vai entrar e propor projetos e propor, inclusive, ordem desses projetos, priorização desses projetos, se você não sabe o ponto que a empresa se encontra atualmente? Então, acho que esse é uma coisa super relevante da gente pensar de um grande motivo de existir aí o diagnóstico organizacional, que é o diagnosticar o momento atual dessa empresa. O que está acontecendo hoje? Porque aí sim eu consigo traçar um movimento de desenvolvimento desses pontos, né? Saindo de um ponto atual para um ponto desejado. Perfeito. Então, é uma ferramenta que permite à empresa entender os seus maiores gaps, seus maiores momentos e movimentos e questões a serem trabalhadas. E é aí que você vai entender prioridades, situações que devem ter a sua atenção de imediato, situações que podem ficar um pouquinho mais para frente, projetos que são importantíssimos de imediato, projetos que podem ficar mais para frente, e você vai apresentar isso para a empresa de uma forma com credibilidade. Acho que essa é uma palavra que a gente sempre tem que buscar no nosso RH. Como profissionais de recursos humanos, a gente tem que sempre buscar fazer um trabalho que traga credibilidade. E é aí que, então, os profissionais, gestores, os CEOs, presidentes, começam realmente a olhar para o nosso departamento, para o nosso trabalho, com profissionalismo, com valorização, porque existe credibilidade no que a gente faz, ok? E você propor informações, projetos em cima de informações reais, que você tem os dados nas suas mãos, mostrar esses dados de uma forma profissional, isso traz credibilidade para o que a gente está falando. Deixa de ser o profissional de RH chegando lá e dizendo, eu quero implantar isso porque isso é importante,
e passa a ser um profissional de RH preparado, levando uma informação real, verídica e confiável de um projeto necessário para uma melhoria importante para a empresa, né? Muda um pouco esse posicionamento. Um pouco não, né, minha gente? Muda muito, né? Maravilha. E eu sei que muitos de vocês nesse momento devem estar pensando o seguinte: mas Elis, qual que é a diferença entre pesquisa de clima e diagnóstico organizacional? Isso quase que não sai, hein? Trava a língua. Qual é a diferença de pesquisa de clima e diagnóstico organizacional? Muitos de vocês devem conhecer a pesquisa de clima, né, que é justamente também uma ferramenta de pesquisa que também avalia vários fatores dentro da própria empresa, onde os colaboradores dão as suas opiniões. Qual que é, então, a diferença entre elas? Bom, como eu já disse, ambas são ferramentas de pesquisa, então elas têm isso em comum. Ambas são aplicadas nos colaboradores, para a gente pegar a visão daquelas pessoas que fazem parte daquela empresa, daquela cultura e vivem aquilo no dia a dia. Elas também têm isso em comum. Mas as diferenças principais, primeiro, a pesquisa de clima ela é uma ferramenta criada e que funciona sendo aplicada periodicamente. Então, ela deve ser aplicada periodicamente. Não é para ser aplicada uma vez só, para ter uma visão geral em um único momento e depois ela não ser aplicada mais. Não, a pesquisa de clima, ela é para ser aplicada periodicamente, de preferência com períodos já pré-estabelecidos iguais entre eles. Então, de 6 em 6 meses, uma vez por ano. Lembrando que pesquisa de clima normalmente é sugerido que seja aplicado no máximo 2 vezes por ano, porque mais do que isso fica muito, e no mínimo uma vez por ano, porque menos do que isso fica também muito pouco. Então você pode escolher entre 1 vez a 2 vezes por ano. E justamente para que você vá comparando resultados, comparando evoluções e também para que você vá criando uma cultura de olhar para essas variáveis de uma maneira constante. E isso, então, vai fazer com que você sempre tenha projetos sendo aplicados e também planejados em cima da sua pesquisa de clima. Então, da onde vão sair, por exemplo, os planejamentos anuais dos seus treinamentos? Saem da sua pesquisa de clima e da sua avaliação de desempenho? Da onde vão sair os projetos, por exemplo, de endomarketing anuais, as campanhas anuais de endomarketing da sua empresa, da pesquisa de clima? Então, a pesquisa de clima ela vai ser sempre esse fator de abastecimento de outros projetos que você tenha periodicamente. Então, essa é uma diferença, porque o diagnóstico organizacional ele é uma ferramenta pontual. Normalmente, ele é aplicado para que você conheça de uma vez e de uma forma mais assertiva o que está acontecendo dentro daquela empresa para que você tome decisões naquele momento. Então, ela é uma ferramenta aplicada pontualmente, naquele momento, naquele movimento, por conta daquela necessidade. Ela não é aplicada periodicamente, tudo bem? Perfeito. E outra diferença é que a pesquisa de clima, ela é uma ferramenta onde existe uma licença poética quase, né? Existe uma aprovação, né? Existe uma licença para que você faça muitas perguntas e avalie muitas variáveis. Então, pode ser uma ferramenta de pesquisa mais longa, justamente porque, como existe um procedimento, um processo onde as pessoas entendem que aquilo já é aplicado periodicamente, que aquilo é para justamente criar ações e abastecer outros projetos da empresa, você pode avaliar vários pontos ali, inclusive pontos que você quer validar, pontos que você está com desconfiança e quer ter certeza, pontos que naquele ano estão sendo importantes para a empresa. Então você pode customizar e fazer uma ferramenta mais longa, aonde as pessoas vão ter ali talvez que dedicar um período um pouco maior para responder com mais calma. Na pesquisa de clima não tem esse problema. Já o diagnóstico organizacional é uma ferramenta de pesquisa mais curta, mais direto ao ponto e mais focada em situações, em variáveis mais macro da empresa. Enquanto que na pesquisa de clima você vai no detalhe, você vai, por exemplo, eu quero saber
o que que as pessoas acham sobre esse benefício. Então, eu quero saber o que que as pessoas acham do vale alimentação. E aí você pode criar várias perguntas em cima daquela variável. Enquanto que na pesquisa de clima você pode ser específico em alguma coisa, no diagnóstico organizacional você normalmente opta por ter uma visão mais ampla de situações mais macro. Justamente porque a importância do diagnóstico organizacional é você conhecer a empresa de uma maneira geral. Tudo bem? Então, essas são as principais diferenças. O diagnóstico organizacional é mais curto, tá? Perfeito. Quais são as consequências da não utilização do diagnóstico organizacional? O que que você está perdendo em não aplicar um diagnóstico organizacional na empresa, que você, às vezes, uma empresa que você não conhece tanto, ou você que é consultor, está chegando na empresa agora, a importância de você conhecer primeiro aquela empresa antes de você, por exemplo, sugerir algum serviço. Então, quais são as consequências dessa não utilização? Primeiro, a empresa ela pode estar focando a energia dela em ações na direção errada. Então, aquelas decisões importantes, aquelas decisões estratégicas, aquelas situações importantes para a empresa, ela pode estar tomando decisões hoje em cima de informações erradas ou incompletas, e isso pode estar fazendo então que toda a energia que ela esteja colocando num determinado projeto ou numa determinada situação esteja na direção errada. Olha o quanto isso é retrabalho para a empresa, é gasto de tempo, gasto financeiro. Então, é uma coisa que a gente, obviamente, quer evitar. Falta de autoconhecimento, porque de fato, se você aplica um diagnóstico organizacional, uma ferramenta de pesquisa, e ali você tem informações verídicas e completas, dadas pelas pessoas que mais interessam de fato, que são as pessoas que estão inseridas dentro daquele contexto organizacional, os colaboradores. Isso é autoconhecimento. Isso é a empresa se conhecer, conhecer cada pedacinho do que está acontecendo, conhecer quais são os gaps, conhecer quais são os pontos fortes também. Porque aqui a gente não está só procurando defeito, a gente está procurando também o que a gente pode reforçar, o que a gente pode, inclusive, divulgar como os pontos fortes da empresa. E é importantíssimo para os gestores, para o CEO, para o presidente, saber, conhecer de fato a sua empresa. O que está acontecendo? Falta de clareza sobre os fatores que interferem no resultado. O que será que está interferindo no resultado hoje? Por que será que atingir aquele resultado está tão difícil? Ou por que será que a gente conseguiu atingir aquele resultado tão rápido? Quais foram os fatores que de fato interferem diretamente nos nossos resultados? Isso é extremamente estratégico para a empresa saber. Então, está diretamente ligado com a nossa percepção dentro da nossa atuação, que é o diagnóstico organizacional. Tomada de decisão às cegas. Normalmente aí a empresa tende a tomar decisão às cegas, sem essas informações que eu chamo de informações inteligentes. Informações inteligentes são informações que são geradas pelas pessoas que de fato vivem, que são os colaboradores, e que são coletadas da forma correta e com as perguntas corretas. Então, são informações verídicas, completas e confiáveis. E além disso, acesso a informações, normalmente, né? A empresa que não aplica tende a ter acesso a informações que são falhas de diversos fatores da empresa, e isso é extremamente perigoso, ok? Perfeito. Qual que é a importância, então, da utilização do diagnóstico organizacional? Eu não vou ser redundante, porque se eu falei dos motivos pelas quais a empresa perde em não aplicar, o inverso disso é a importância de se aplicar, né? Nem sempre é a realidade percebida por nós como RH e pelos gestores, pelo líder, pelo CEO, pelo presidente, é a realidade de fato. Nem sempre o que eu acho, o que eu vejo, é o que de fato está acontecendo. Às vezes, o líder, o CEO, o presidente, que está ali numa posição acima, que está ali numa posição hierarquicamente alta, ele muitas das vezes não tem acesso a informações que são mais profundas, que são de níveis mais profundos, que são intrínsecos dos colaboradores e da vida real ali que acontece. Então, muitas das vezes, a minha percepção não é o que realmente acontece. Então, olha só como isso é perigoso, né? Olha a importância disso. Ao prestar atenção nessas áreas chaves, que são essas 6 variáveis que eu vou passar aqui para vocês,
É super possível e tem que acontecer começar de fato a gerar opções de criar uma empresa mais forte, de desenvolver esses pontos. Muitas das vezes, lacunas que não são identificadas, elas tendem a crescer. Eu uso muito essa analogia, inclusive, com os meus clientes. Quando eu vou numa reunião com um cliente de consultoria, com uma empresa, e ele fala assim: Ah, Elis, não precisa de diagnóstico, não. Eu já sei quais são os pontos que precisam melhorar aqui, vamos começar por eles. Eu sempre falo assim: ó, olha, por que a gente faz check-up em médico? Por quê? Se é tão fácil, talvez, a gente simplesmente tomar decisões com relação à nossa saúde em cima de sintomas, em cima do que eu sinto, sei, em cima de uma dor. Por que então eu faço check-ups mesmo quando eu não tô sentindo nada? Mesmo quando eu tô bem, aparentemente? Porque a gente sabe que existem coisas que podem estar acontecendo no nosso organismo que não estão sintomáticas, que não necessariamente talvez a gente está sentindo uma dor ou a gente está tendo um sinal do nosso corpo. E que a gente sabe que certas coisas, né, que a maioria das coisas, quando identificadas cedo, elas então são mais facilmente resolvidas do que se eu deixo aquilo piorar. Se eu talvez descubro muito tarde. Talvez aquilo, inclusive, se torne tarde demais ou se torne muito mais difícil de resolver. Então, o diagnóstico organizacional é um check-up, porque muitas das vezes não existem sintomas aparentes. O presidente, o CEO, os líderes e o próprio RH, às vezes não está com clareza de algum problema que já está surgindo ali, algum foco de um possível futuro problema que já está surgindo e que eu não estou vendo porque não está aparecendo sintomas ainda, ou pelo menos esses sintomas não chegaram em mim ainda. Não estão tão aparentes ainda. Então eu preciso desse check-up para poder agir naquele foco quanto antes e evitar que isso se torne um problema muito maior e muito mais difícil de ser resolvido depois que os sintomas começarem a gritar. Então, por que eu vou esperar o problema aparecer, existir, gritar por socorro, para depois eu resolver? Se eu posso diagnosticar possíveis focos de determinados futuros problemas e já resolver isso com antecedência. Então, muitas das vezes, as lacunas não são identificadas até elas estarem muito grandes. E o diagnóstico tem essa percepção, né? Antecipada. Perfeito. Então, quais são as etapas de uma aplicação de diagnóstico organizacional? Primeira etapa, eu tenho que definir quais são os fatores de análise, quais são as variáveis que eu vou avaliar, analisar dentro daquele diagnóstico. E aqui é que entram as 6 variáveis que eu sugiro para você que tem que estar dentro do seu diagnóstico organizacional. Quais são essas variáveis? Propósito da empresa, estrutura da empresa, relacionamentos dentro da empresa, recompensas da empresa, liderança e mecanismos de apoio. São essas 6 variáveis que não podem estar fora do seu diagnóstico organizacional. E Elis, da onde surgiu essas 6 variáveis? Da sua cabeça? Não, não foi da minha cabeça. Eu estou trazendo aqui para vocês a metodologia, digamos assim, né, a teoria de diagnóstico organizacional mais atualizada e mais testada e que mais funciona dentro do mercado, que é a metodologia das 6 caixas, né? Mas eu aportuguesei aqui, porque na verdade ela é chamada de six boxes, que são justamente essas 6 caixas, essas 6 variáveis que são avaliadas. Então, a teoria já sugere essas 6 variáveis, já sugere essas 6 caixas para você avaliar dentro do seu diagnóstico organizacional. O que é o propósito da empresa? É a missão da empresa, os objetivos da empresa, a cultura dela. É uma parte importantíssima de você diagnosticar como isso está. A estrutura. O que é a estrutura da empresa? É a forma como o trabalho é organizado. A forma que os cargos estão organizados, a forma que as hierarquias são organizadas, a forma, a estrutura que essas pessoas estão organizadas dentro da empresa. Relacionamentos,
Que seria essa parte, né? Parece óbvio, mas vou falar mesmo assim. Que é justamente a forma com que essas pessoas que hoje estão dentro dessa empresa, como é que elas interagem entre si, como é que as áreas interagem entre si. Quarta variável, recompensas. Não, as recompensas, elas são intrínsecas ou extrínsecas. Então, a gente tem recompensas mais óbvias, como, por exemplo, o salário. Como que acontece isso dentro da empresa? Existe uma estruturação, existem critérios claros para isso, existem regras, existe justiça, da onde isso foi tirado, isso é seguido, não é? Isso é respeitado pelos colaboradores, não é? Isso está atualizado? As pessoas estão satisfeitas com isso? Olha só quantas coisas a gente quer saber ali com relação a recompensas. E as recompensas extrínsecas são justamente aquelas não tão óbvias, como, por exemplo, como é que são os treinamentos, os benefícios, ok? Liderança é o nossa quinta variável, né, que nós vamos avaliar, que é importantíssima, né? Como a gente vai, talvez, diagnosticar todo o resto sem saber como essa empresa lidera pessoas? Então, o tipo de liderança, que tipo de liderança é uma parte importante da gente analisar, né? O quão bem esses líderes de fato mantêm os elementos empresariais, as metas empresariais, as estratégias empresariais vivas, alinhadas com as suas equipes, com os trabalhos das suas equipes. E por último, mas não menos importante, mecanismo de apoio. É a nossa sexta variável. O que são os mecanismos de apoio? É justamente o planejamento, o controle, a forma que isso tudo é organizado. Orçamentos, procedimentos, processos, é a burocracia que envolve tudo isso. É o passo a passo cultural, né, que se aplica tudo isso. Então, é a forma que, de fato, ajuda a empresa, a organização, a alcançar os seus objetivos. Então, repetindo, são os processos, os procedimentos, os orçamentos, os planejamentos, o controle disso, sistemas, ok? Perfeito. Segundo passo, então a gente passou pelo primeiro passo, que é a definição dos fatores. Nós já definimos que são essas 6 variáveis, né? Que eu sugiro que vocês apliquem. O segundo passo de aplicação do diagnóstico organizacional é a seleção das perguntas. Então, você vai criar perguntas, mínimo, tá? 5 perguntas para avaliar cada uma dessas variáveis. Então, se nós estamos falando aqui de 6 variáveis, você vai ter que fazer no mínimo 5 perguntas para cada uma dessas 6 variáveis. Então, nós estamos falando aqui, no final das contas, de um diagnóstico que vai ter no mínimo 30 perguntas, tudo bem? Maravilha. Vou dar exemplos aqui para vocês depois não me pedirem, Elis, que perguntas eu crio, que perguntas eu faço. Eu vou dar um exemplo de pergunta para cada uma das variáveis para você entender o raciocínio por trás. Mas tudo vai de encontro, óbvio, do que você quer de fato analisar naquelas variáveis. Então, por exemplo, propósito. Você pode perguntar: os objetivos da empresa são claramente delineados? Você conhece qual é a missão da empresa? Você acha que a missão da empresa que hoje está escrita, de fato, é a realidade? É o que acontece internamente? Você vê os líderes incentivando vocês, como equipe, a atingirem a missão da empresa? Você sabe qual é a visão da empresa? Olha só, já criei um monte aqui, tá? Estrutura. A maneira pela qual as tarefas e os trabalhos são divididos tem lógica? Você já teve algum alinhamento que o seu líder fez com você sobre, de fato, quais são as atividades da sua descrição do seu cargo? Você sabe quais são as metas do seu trabalho? Você sabe quais são os principais objetivos do que você faz? A importância do que você faz? Você sabe qual é a hierarquia da sua área? Recompensas. O salário que você percebe é compatível com o trabalho que você realiza? Você acha que o salário que você recebe hoje é compatível com o mercado? Então, tá vendo? Liderança. As lideranças têm o hábito de dar retorno aos clientes internos?
A liderança tem o hábito de treinar as suas equipes? Você sente que você se desenvolve através dos feedbacks que os líderes dão? Você recebe feedbacks com frequência? Você é avaliado no seu desempenho? Você sabe qual é o desempenho que você tem que ter com base no que o líder alinha com você? Mecanismos de apoio. Existe um mecanismo para medir e avaliar o desempenho hoje? Existem processos bem definidos e delimitados para sua área? Você sabe qual é o passo a passo que você tem que seguir para suas atividades serem executadas da forma que a empresa espera? Você sabe qual é a forma que a empresa espera que você execute o seu trabalho? Relacionamentos. O quão bem as pessoas se relacionam e se comunicam entre si? Como você julga que é hoje o relacionamento entre as áreas? Como você julga o relacionamento entre hierarquias diferentes, entre líder e liderado? Então, você vai criar as suas perguntas em cima do que de fato você quer avaliar dentro dessas 6 variáveis. Terceiro passo, então, é coletar essas respostas. Então, se você já tem as variáveis, as perguntas, agora você tem que aplicar, né, essas perguntas nas pessoas e coletar essas respostas. Existem duas formas que a gente pode coletar respostas no questionário, num diagnóstico organizacional. Uma delas é o questionário. Então, você coloca todas essas perguntas em um questionário e aplica esse questionário nas pessoas. Qual é a vantagem disso? É mais rápido, porque as pessoas elas podem, né, preencher questionários ao mesmo tempo. Então você tem uma economia de tempo, de às vezes receber aquilo muito mais rápido e conseguir tabular aquilo muito mais rápido. E tem a entrevista. A entrevista é você sentar ali de um em um e fazer essas perguntas para as pessoas e colher essas respostas em entrevista. Qual que é a vantagem disso? É que você consegue conduzir isso melhor, né? Você consegue pescar, digamos assim, né? Absorver melhor aquelas respostas, consegue conduzir melhor se a pessoa ficar em dúvida, você pode fazer uma pergunta complementar diferente. Você consegue ter uma percepção melhor, porque além do que a pessoa está falando, você tem toda uma linguagem não verbal também para avaliar, o tom de voz, a forma que a pessoa está se expressando, a feição, né? Seus movimentos faciais, seu movimento corporal, tudo isso está te dando sinais. Se de fato aquela pessoa está falando sério, não tá. Você consegue deixar aquela pessoa mais confortável, fazendo um bom rapport, fazer com que ela confie em você e consiga te falar mais coisas. Então, você acaba tendo um nível mais profundo de informações. Qual que é a desvantagem do questionário? É justamente essa, você fica à mercê do que a pessoa vai te responder sem você ter tanta clareza de nuances mais profundas, de outras informações que não seja somente o que está escrito ou marcado ali. E a desvantagem da entrevista é justamente o contrário da vantagem do questionário, que é o tempo, né? Você vai gastar mais tempo. Então, como é que é a forma que eu indico que você faça? A entrevista, ela é extremamente relevante para o processo de diagnóstico organizacional. Na pesquisa de clima, eu já sugiro que você aplique sempre questionário. É muito mais simples, prático e acaba também te permitindo ter essa aplicação periódica de uma forma muito melhor. Agora, num diagnóstico organizacional, pelo fato de você estar avaliando só 6 variáveis, que já são bem enxutas, e um questionário que já é menor, você precisa ter certeza que você está tendo todas as informações que você precisa. Como que você faz isso? A entrevista ela tem que estar no pacote. Então, se você está falando ali de uma empresa de pequeno porte, que tem poucos colaboradores, eu aplicaria 100% a entrevista em todos os colaboradores. Se a gente está falando de uma empresa de médio ou grande porte que já tem mais colaboradores e você às vezes não tem uma equipe grande para fazer isso em um período mais curto de tempo, você pode mesclar a entrevista com o questionário. O questionário é aplicado em todo mundo e você tem que ter pelo menos 90% de comparecimento, que a gente fala, ou seja, 90% dos colaboradores têm que responder a pesquisa para você ter uma amostra confiável, tudo bem? Então, você vai aplicar o questionário em todo mundo e
fazer ali todo um trabalho de sensibilização para que 90% das pessoas respondam. E você vai pegar uma amostra menor de pessoas para fazer uma entrevista. Então, você vai complementar fazendo entrevista com algumas pessoas para depois você cruzar essas informações e ver se de fato o que você observou nas entrevistas e colheu de informações das entrevistas condizem com as respostas da maioria ali no questionário. Então, você vai pegar representantes de cada área. Essa amostra para entrevista tem que ser heterogênea. Então, você vai pegar 2 a 3 representantes, pessoas de cada um dos departamentos ou áreas da empresa. Essas 3 pessoas têm que ser de níveis diferentes, hierárquicos. Então, pega ali alguém que é bem auxiliar, assistente, estagiário, alguém que está na base aqui do departamento, alguém que está ali no meio, um analista, alguém que está ali no meio do departamento, hierarquicamente falando, e alguém que é um líder ali, ou uma figura mais de liderança, dentro daquela área, daquele departamento específico. Então, eu sugiro, pelo menos 3 pessoas de cada área, de 3 níveis hierárquicos diferentes, porque aí você vai ter uma visão heterogênea de uma amostra para poder fazer a entrevista. Então, você vai fazer as mesmas perguntas que estão no questionário, justamente para que você tenha esse movimento de poder cruzar as informações depois, tá? Perfeito. Quarta etapa é a tabulação e a análise dos resultados, ok? Então, você pegando essas respostas, você tem que tabular essas respostas para chegar a uma conclusão de quais dessas variáveis estão ruins e quais dessas variáveis estão ok, tá? Então, você vai estipular um ponto de corte, como o vestibular mesmo, né? Hoje tem Enem, né? Mas o ponto de corte, que é o quê? Qual é a nota que você vai estipular que acima disso está dentro do esperado, aquela variável está bacana, não precisa ser trabalhada, nenhum tipo de gap em cima dela, e abaixo daquela nota já pressupõe que precisa melhorar, que existe um gap ali e que aquilo precisa ser trabalhado. Normalmente o indicado desse ponto de corte é a nota 6, tá bom? Mas você pode avaliar dentro da empresa o que fica mais, talvez mais específico para você. Não tem ideia? Coloca a nota 6, tá bom? Que sempre é aí a nota sugerida para esse tipo de ponto de corte. Abaixo de 6, 5,9, por exemplo, já é um gap e você precisa então propor planos de ação para desenvolver aquele mecanismo, aquela variável. Então, como é que você tabula? Você vai pegar aquelas 5 respostas daquelas 5 perguntas que você fez daquela variável. Então, vamos supor que a gente está falando da variável liderança e você tenha selecionado 5 perguntas. Você vai pegar as respostas de cada uma dessas 5 perguntas, vai somar essas notas dadas, para cada uma dessas perguntas e vai fazer uma média. Então, você vai somar e dividir por 5, se forem 5 perguntas. Se forem 6 perguntas, somar e dividir por 6, você vai fazer uma média, tá? E aí você vai ter uma nota média daquela variável. Tendo uma nota média daquela variável, se ela for até 6, 5,9 para baixo, existe um gap e você vai propor um plano de ação. Se ela for 6 para cima, já está dentro ali do que é aceitável para a empresa, então não vai ser uma prioridade trabalhar aquela variável naquele momento, tá? Perfeito. E aí você vai desenvolver o seu plano de ação. Se das 6 variáveis, 4 dessas variáveis ficaram abaixo de 6, eu vou então propor um plano de ação para desenvolver cada uma dessas variáveis. Plano de ação para desenvolver a variável 1, a variável 2, a variável 3 e a variável 4. Vão ter, então, minimamente, 4 planos de ação aí dentro do seu relatório final. 4 situações ou, enfim, projetos que você sugere que vá resolver aquilo ali. Às vezes, você vai perceber que um único projeto já resolve 2 variáveis. Então, você tem que deixar claro isso no seu relatório. Quais desses projetos estão resolvendo quais das variáveis que precisam ser resolvidas, tá? Então, esse plano de ação, eu até quero deixar aqui uma sugestão para vocês. Que às vezes vocês podem estar pensando assim, Elis,
Se o problema for no propósito da empresa, tiver dado 5,9 para baixo, o que que eu faço? Né? Qual é o plano de ação que trabalha isso? Então, eu quero deixar algumas sugestões aqui para vocês. Se o problema está no propósito, você pode propor ações como identidade organizacional. O que é a identidade organizacional? É você reformular toda a parte de missão, visão, valores da empresa. É você fazer um mapeamento mais assertivo das competências organizacionais e divulgar isso para a empresa de uma maneira muito mais clara, transparente, assertiva. Ou seja, se tem um problema no propósito, tem um problema de cultura, tem um problema de talvez comunicação entre o que a empresa está fazendo e o que as pessoas estão percebendo. Então, eu sugeriria você trabalhar em cima disso, tá? Se o problema for estrutura, for na estrutura da empresa, cargos, hierarquias, eu sugiro que você desenvolva, né, ali um projeto de descrição de cargos. Se já existir descrição de cargos, é o momento de você revisar essas descrições de cargo, deixar elas talvez mais profissionais, com mais detalhes, com mais credibilidade, talvez usando uma metodologia mais atual, ou revisando mesmo essas atividades. E se não tem, então existe um grande gap aí e é um momento muito precioso de você mostrar para a empresa que ali precisa de uma intervenção e essa intervenção é através da descrição de cargos, porque daí você organiza. A descrição de cargos é o momento que você vai organizar nomenclaturas de cargos, atividades de cada cargo, o que eu espero de cada cargo e ainda as hierarquias. Então, descrição de cargos perpassa por tudo isso e organiza essa estrutura de uma maneira muito mais assertiva, tá? Se o problema está nas recompensas, eu sugiro que você perceba ali uma possibilidade de implantar um plano de cargos e salários. Entenda se essa empresa tem critérios bem definidos, se ela tem um plano de cargos e salários, se esse plano de cargos e salários está atual. Qual foi a última vez que foi feita uma pesquisa salarial com base em qual metodologia, em qual método foi criada a tabela salarial? Como é que essa tabela salarial foi tabulada? Como é que ela foi criada? Como é que as classes salariais foram divididas? Então, se você perceber que existe ali uma possibilidade de você implantar um projeto do zero, um plano de cargos e salários bem feito, bem estruturado, você resolve esse problema aqui de recompensas. Liderança. Se existe um problema de liderança, existem várias formas que você pode resolver. Um deles é treinamento. Treinamentos para essa liderança, desenvolvimento dessa liderança nos pontos que precisam ser desenvolvidas. Além disso, a avaliação de perfil. Então, eu posso aplicar uma avaliação de perfil, um DISC, um enneagrama. Se você é psicólogo, você pode aplicar testes psicológicos de perfil nesses líderes e fazer ali, por exemplo, um relatório de quais são os pontos a desenvolver de cada um dos líderes, o que do perfil deles está condizente com a área, o que precisa ser resolvido, né? Então, traçar ali também uma aplicação mais sistemática, talvez, de traçar esses perfis. Mecanismo de apoio. Se existe um problema nos mecanismos de apoio, que é a parte burocrática ali, você pode propor, por exemplo, criação de procedimentos, criação de processos. Você pode, inclusive, propor e medir, não só propor, como medir indicadores. Quais estão sendo os indicadores hoje da empresa? Meça o indicador de rotatividade, turnover, né? Absenteísmo, e também aqueles menos comuns, como, por exemplo, a adequação do colaborador à vaga, índice de retenção do colaborador na vaga, ROI de treinamento, que mais? Desligamento, né? Índices de desligamento e motivos de desligamento. Então, existem vários indicadores que a gente pode medir e que resolvem, talvez, essa falta de informação de apoio. A avaliação de desempenho também, porque a avaliação de desempenho é uma forma de medir desempenho. Então, não deixa de ser um mecanismo de apoio que nos dá informação para tomada de decisão. Então, a avaliação de desempenho está diretamente ligada também a essa questão do mecanismo de apoio. Relacionamentos. Como é que eu resolvo gaps de relacionamento?
Endomarketing. Endomarketing, existem vários tipos de marketing dentro do endomarketing, né? Existe o marketing de incentivo, marketing de benefício, marketing de RH, marketing de informação, marketing social. E o marketing social, inclusive, é uma ótima forma de você estimular mudanças e melhorias de relacionamento, que são aqueles endomarketing, né, ações de endomarketing que você pensa em grupo, que você faz ações em grupo, dinâmicas também, jogos por competência, simulações. Então, tudo isso, né, dá para você colocar aqui, treinamentos e o próprio recrutamento. Porque se eu percebo que as pessoas estão tendo um problema de relacionamento, eu posso atribuir, talvez, que eu estou contratando as pessoas com perfil errado? Eu posso atribuir, talvez, que eu estou contratando pessoas que são muito opostas ou que têm perfis muito conflitantes para uma mesma equipe? Então, eu preciso, talvez, rever o meu processo de recrutamento se eu quero também melhorar a forma com que as pessoas se relacionam. Essas pessoas já têm que entrar certas, digamos assim, com o perfil correto, com o perfil adequado ao que a empresa busca, ao que a cultura da empresa quer e ao que o cargo necessita, ok? E por último, mas não menos importante, o sexto passo é gerar o relatório de feedback para a empresa. Então, você tendo os planos de ação já criados, você vai gerar um relatório sobre isso, você vai colocar tudo isso por escrito. Olha, as médias de nota de cada uma das variáveis foram essas, as variáveis que ficaram abaixo da média esperada foram essas, e os projetos de intervenção sugeridos para resolver esses problemas são esses. Explica um pouquinho sobre como aquilo vai acontecer e apresenta isso para a empresa, ok? Olha só como isso traz um outro nível de credibilidade para o que você está fazendo. Qual é a chance da empresa aprovar esses projetos de intervenção? Qual é a chance dela aprovar esses projetos, desse plano de ação que você criou? É uma chance muito alta, você não concorda? Muito alta. Porque ali na frente dela vão ter informações que não tem como ela ignorar, não tem como ela desver, e que são informações confiáveis. E ali vão ter situações e projetos para resolver aqueles problemas de uma forma sistemática, clara, profissional, bem posicionada. Então, a chance dessa empresa olhar para aquilo como algo que ela de fato precisa é grande. É muito grande, ok? E é aí que a gente usa também o diagnóstico organizacional para ganhar mais valorização e credibilidade para o que a gente faz, né, minha gente? Então é isso, minha gente. Muito obrigada por terem acompanhado o conteúdo até agora. Fico feliz que vocês tenham gostado. Beijo, beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.